Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 24 de janeiro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para essa matéria. Gente, é o seguinte, vamos lá. Você que curte nosso trabalho, gosta do nosso canal, quer dar uma forcinha pra gente, dá um pino na descrição, você pode nos ajudar com qualquer valor e contribuindo, a gente agradece, tá? Pessoal, olha só, essa é aquela matéria que eu falei pra vocês do Bebiano. Mais uma tentativa, gente, translocada desse cara de tentar atacar o governo Bolsonaro. E olha, prestem bem atenção nessa matéria, porque aqui nessa matéria tem um monte de distorções, uma em cima da outra. Tanto do próprio jornalista quanto do próprio Bebiano. É inacreditável, gente. Vamos lá? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Não esquece, gente, da nossa campanha do Aliança pelo Brasil, que é o que tá deixando essa turma toda empavorada. Ó, www.aliancapelobrasil.com.br, tá na descrição, você entra, preenche a ficha, leva pro cartório de notas, reconhece, firma, assina, corre no cartório eleitoral, manda lá. Em seguida, você corre no correio ou no cartório eleitoral. No cartório, se for no correio, gente, pega rastreamento para você conferir que chega lá. Tem muita gente fazendo isso, né, para garantir que chegou lá bonitinho, porque lá qualquer problema depois é só todo mundo se juntar, levar os códigos, falar, gente, ó, vou fazer um protesto e tal, e pronto. Mas vamos lá, gente. Ó a matéria só. Bebiano diz que Bolsonaro tem medo de Moro nas urnas e tentará destruí-lo. Gente, primeira coisa nesse título que tá errada. Esse menino tem problema na cabeça. Eles tentam trazer uma narrativa para nós que não existe. Ó, primeiro, semana passada Moro fez uma matéria dizendo o seguinte, que quando acabar a carreira dele como ministro da Justiça, ele vai para o setor privado. Ele disse isso. Mas o cara aqui tá dizendo que o Bolsonaro tem medo de Moro nas urnas. Ué, como? E depois esse maluco diz que Bolsonaro é quem precisa quem tem problema, precisa de interdição. O cara não consegue interpretar uma fala. Uma matéria. O ex-ministro, ó, ênfase no ex, tá? Isso aqui vai fazer muita diferença. O ex-ministro, chefe da Secretaria da Presidência, Gustavo Bebiano, afirmou em entrevista ao portal UOL, nesta quinta-feira, 23, que o presidente Jair Bolsonaro morre de medo do ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nas urnas e fará de tudo para acabar com ele até 2022. Cara, é louco esse menino. Se Bolsonaro tivesse medo do ministro Sérgio Moro, Bolsonaro nunca teria chamado ele para começar. Segundo, me mostra uma ação de Sérgio Moro e Bolsonaro que mostre esse medo ou essa tentativa de destruir do Sérgio Moro, de Bolsonaro destruir o Sérgio Moro. O Ministério da Segurança? A gente vai chegar lá. Ele fez a análise ao ser questionado sobre a possível separação do Ministério de Justiça e Segurança Pública, medida que esvaziaria os poderes de Moro. Infelizmente, o Jair só pensa em reeleição. A sorte do país é que há alguns ministros que efetivamente trabalham pelo Brasil e para o Brasil. A exemplo do Sérgio Moro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Cadê? E o ministro Paulo Guedes, aqui. Essa obsessão pelo poder, combinada com as paranoias de traição, se sobrepõe ao excelente desses trabalhos, se sobrepõe aos trabalhos desses excelentes auxiliares, alegou. Gente, primeiro ponto aqui. Vamos lá. Bolsonaro morrer de medo do Moro? Onde? A única cogitação que a gente tem de Moro como presidente da República é a imprensa quem está lançando. Porque o próprio Moro, eu já falei aqui, né? Inclusive tem na matéria. O próprio Moro não quer se candidatar a presidente da República, a nenhum cargo público. No entanto, a imprensa continua insistindo nessa questão. Outra questão, obsessão pelo poder. Que é obsessão pelo poder? Primeiro, para começar, o que derruba essa narrativa desse camarada. Primeiro, não foi Bolsonaro quem escolheu ser presidente da República. Isso eu acho que é um fato que não dá para esconder. Foi o povo brasileiro, desde finalzinho de 2013, comecinho de 2014, já se havia o povo dizendo Bolsonaro presidente, Bolsonaro presidente. Em 2017 para 2018 foi que Bolsonaro veio firmar o compromisso de fato. Mas até então, anos antes, o povo já vinha falando com Bolsonaro presidente. Então já fica bem claro que não foi Bolsonaro quem escolheu, foi o povo quem chamou ele.
Então já tira a narrativa de obsessão do... A paranoia de traição, gente. Esse menino é doido, é xarope. Porque então eu sou paranoico. Você é paranoico, nós somos tudo um bando de brasileiros paranoicos. A maioria dos brasileiros são paranoicos, porque todo mundo viu a traição dentro do PSDB, dentro do PSL. Né? A Peppa Pig, o Valdir e outros, o Luciano Bivar. A gente tá com problema, gente. Nós estamos com dificuldade, não sei, nós precisamos ir do médico. Só pode. Esse homem tá... não é possível. Né? A outra ponto que eu achei interessante na narrativa dele aqui, que o Brasil só está bem por causa dos ministros Paulo Guedes e Sérgio Moro, que a obsessão do Bolsonaro se sobrepõe à competência deles. Eu não entendo, gente. Por acaso os ministros podem mandar alguma coisa para o Congresso sem o aval do presidente? Porque se o presidente quisesse realmente sacanear o país, sacanear os ministros, o próprio presidente alterava ou não mandava nada do que os ministros mandassem para lá para o Congresso. Outra coisa, para quebrar as pernas de uma vez, quem foi que levou a reforma da Previdência em mãos lá para o Congresso? O Bolsonaro. Inclusive foi 3 vezes em menos de 6 meses. Nem Lula fez isso. Mas foi 3 vezes lá para articular. Aí eu me pergunto, tem certeza, queridão, que seu remédio tarja preta você tá tomando direitinho? Outra, quem foi que viajou, né, Agora, obsessão por poder é o Luciano Huck, que foi para Davos. Nós estamos em 2020, há 3 anos das eleições, e ele já se lançou candidato lá em Davos, pré-candidato lá em Davos. Esse sim tem obsessão por poder. Esse tem. Né? Mas vamos lá, voltar ao que interessa. Né? Quem foi que viajou pelo Oriente Médio, China e tal, e trouxe uma pancada de investimento para o Brasil? Bolsonaro. Então eu acho que o Bebiano tá com problema, gente. Bebiano era... vamos lá. Bebiano era amigo e advogado de Bolsonaro. Foi seu braço direito na campanha presidencial de 2018. Designado pelo então candidato para presidir o PSL a fim de vigiar as contas, no entanto, entrou em choque com o filho Carlos Bolsonaro e acabou demitido do cargo de secretário-geral da presidência. ênfase aqui, entrou em choque com Carlos Bolsonaro e foi demitido do cargo. Gente, na boa, cara, esse menino tem que tomar remédio para a memória. Ele tá com problema, ele não foi demitido por causa disso. Voltando aqui a questão, perdão, não foi ele quem disse isso, quem disse isso é o jornalista. O jornalista cometeu um erro gravíssimo aqui na informação. É por isso que eu falo, infelizmente a imprensa brasileira distorce, usa meias verdades. A meia verdade, que havia sim um atrito entre Bebiano e Carlos Bolsonaro. Qual é a mentira? Que ele foi demitido por conta dessa situação. Qual é a verdade? Eu trouxe a matéria aqui, não foi uma só. Isso está estampado a rodo na internet. Qual foi o problema do Gustavo Bebiano? O laranjal do PSL. A bronca do Gustavo Bebiano é que Bolsonaro não dispensou a ele a mesma atenção que ele dispensou, por exemplo, ao ministro, ao secretário das Comunicações há dias atrás. Ao secretário das Comunicações há dias atrás. Que era para ser demitido e não foi demitido, porque Bolsonaro disse o seguinte: se o que ele cometeu foi crime, se é que foi crime, a gente demite, senão a gente mantém ele aqui. O que aconteceu? Depois da fala do presidente, o cara foi lá, fez um discurso, desafiou a Folha e mostrou toda a mentira da Folha, abriu ali o sigilo dele, colocou à disposição as contas da empresa, da Receita, mostrou como é que tinha sido tudo direitinho. Bebiano não fez isso. O cara fez uma coisa ali, que o Bolsonaro prima muito, que é a transparência. É a transparência. O cara foi lá e pá, por isso o Bolsonaro confiou nele. Já Gustavo Bebiano, a coisa foi se amontoando, até o momento que não teve jeito, o cara não mostrou nada pra livrar a cara. Ficou se escondendo atrás do Bolsonaro. O Bolsonaro chegou e falou: meu amigo, peraí, se você não pode provar que é inocente, tem que sair, não adianta. Bolsonaro assegurou muito o Bebiano, protegeu muito, mas quando ele viu que o cara não tinha, literalmente, como provar sua inocência e que realmente havia coisa errada, ele deu uma bota no Bebiano e pronto. Bebiano desde então ficou bravinho. O Moro passou por isso, o Paulo Guedes passou por isso, Tarcísio, todos eles se manteram firmes ali. Provaram. Agora o Bebiano não. Infelizmente para ele rodou.
Por quê? Porque tá envolvido no Laranjal. Vocês já prestaram atenção que todos os que estão tentando criar uma confusão dentro do governo, atacando o Bolsonaro, falando em separação, todos estão envolvidos ou na Lava Jato ou em algum tipo de corrupção? Esse aqui é um. Conforme o UOL, Bebiano ainda levantou um grande perigo de curto prazo com a possibilidade, olha essa daqui, gente, transferência da Polícia Federal, hoje sob a batuta de Moro, para um novo Ministério da Segurança. Olha só agora aonde esse cara foi, gente. Alice no país das pilantrofias. Esse é o Bebiano no país da pilantrofia. Até agora, Moro foi o freio que inibiu o uso político da Polícia Federal. O que com toda certeza, olha só a sacanagem, irrita bastante o Jair. Entenda, sem o Moro, as chances de a PF ser utilizada de ferramenta de opressão contra os desafetos serão grandes, declarou. Gente, e aí encerra a matéria. Cara, é inacreditável. Quando Dilma... Olha só, vamos derrubar essa mentira aqui? Vamos. Quando Dilma Rousseff era presidente da República, ela era presidenta da República, o que ela fez? Ela tentou destituir delegados da Lava Jato, da PF, que estavam na Lava Jato, não conseguiu. Mas não é a presidente, gente? Ela não conseguiu. Ela tentou travar a PF, ela não conseguiu. Ela tentou usar a PF a seu favor, ela não conseguiu. Por quê? Porque a PF, gente, é um setor autônomo, separado. O presidente, ela trabalha para o presidente da República, ela está a serviço do presidente da República, mas o presidente da República não faz com a PF o que ele quer. Nem o próprio Sérgio Moro, que é ministro da Justiça e Segurança, pode fazer o que ele quer. Então, primeira mentira do Bebiano aqui. Ele coloca a coisa, gente, para que você que não tem conhecimento ache, não, realmente o presidente da República pode fazer o que ele quiser. O presidente da República pode pegar a PF e falar assim, ó, vai ali, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo. Não é assim, não. Não é assim que funciona. O Exército, para você ter uma ideia, ele responde, ó, o Exército responde mais ao presidente da República do que a própria PF. E mesmo assim, existem critérios. O presidente não faz com o Exército o que ele quer, nem quando ele quer. E olha que o Exército, ele deve obediência ao chefe maior, que é o presidente, tá lá, gente, no regimento da coisa. Já a PF não tem essa mesma obrigação como o Exército. E mesmo assim o Exército, para ser acionado, precisa de algumas coisinhas. Então, mais uma pilantrofia do camarada. Esse menino tá com problema, gente. Esse é o mesmo cara que disse que Bolsonaro precisava ser internado, interditado, que ele estava com problema de insanidade mental. Aí o cara me fala aqui que Bolsonaro tem medo do Sérgio Moro nas urnas. Se Sérgio Moro acaba de dizer que não quer concorrer a nada, quer voltar para o setor privado. Mas a imprensa insiste na narrativa de fazer matérias, fazendo cogitações de quem ganharia contra Sérgio Moro, Bolsonaro, Lula. Pô, meu, pelo amor de Deus, cara. Outra coisa que eu me lembrei agora. Lembram da pesquisa da corrupção que eu trouxe ontem? Que a ONG, que a Folha dizia lá, que a corrupção no Brasil, lá, o negócio, nós tínhamos caído no ranking, né? E que a ONG estava dizendo que o Brasil tava, né? Caiu uma pontuação na questão da corrupção e tal. Mentira, gente. A própria ONG desmentiu, tá? Tem lá a pesquisa. Depois, eu vou procurar, depois trago pra vocês. Mas não vamos entrar nesse assunto, não. Depois eu vejo isso aí. Ou seja, detalhe da história toda aqui pra gente encerrar a matéria. A traição. Ele fala que não vê traição. Que Bolsonaro tá com, né, paranoia de traição. Então, já que eu nem falei, todos nós então estamos com essa mesma paranoia. Porque nós vimos o que, né, o PSL fez com Bolsonaro, fez com os aliados de Bolsonaro, fez com o filho de Bolsonaro. Quer dizer, se aquilo não é traição, queridão, ok. Agora, ele tem raiva porque se lascou, não teve como provar a inocência, se lascou, está aí. Né? Como eu falo para vocês sempre, quem é que ataca sempre o presidente? Sempre quem está envolvido em corrupção, sempre quem está envolvido em algum tipo de pilantragem, que precisa se safar, precisa que o atual governo seja desfeito, porque senão vai parar em cana. Ele é um deles. Questão do Carlos Bolsonaro, não tem nada a ver, gente, com a demissão dele. A demissão dele está tudo a ver com a questão do maledito laranjal que ele se meteu. Né? Tentaram jogar para cima do Bolsonaro, não deu certo, Bolsonaro tá limpo. Tá limpo. Bolsonaro exigiu transparência do partido. Ele não teve nem coragem de se defender publicamente.
porque sabe que tá enrolado, né? Agora, parando pra pensar, ele falou que o Bolsonaro tá insano, né? Tá com... Gente, pare pra pensar. Realmente, político honesto no Brasil é coisa de doido, né não? Político honesto no Brasil é coisa... Tá aí uma coisa que eu acho que agora eu vou concordar. O Bolsonaro deve estar meio tantã mesmo, cara. Porque político honesto, coisa de maluco no Brasil. Então o Bolsonaro tá doidinho, maluquinho de pedra. Que é o camarada honesto. Presidente, tamo contigo, meu brother. Acabou.